Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional do dia. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque o Senhor nos concedeu mais este dia. Esta rica oportunidade de iniciarmos o dia aos teus pés, te adorando, te bendizendo, te glorificando com nossas vidas, com nossas atitudes, palavras, pensamentos, comportamentos. Ó Senhor, forja em nós o teu caráter, dê a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Ó Jesus, alinha os nossos corações e mentes aos teus, Senhor. Endireita as nossas veredas e leva-nos para o centro da tua boa e agradável vontade. Senhor, nós o convidamos para o lugar de primazia neste devocional, pois reconhecemos que sem ti nada fazemos, podemos ou somos. Então toma o lugar de primazia, ministra em nós com autoridade, majestade, poder e glória. Derrama-se sobre nós com teu Espírito e enche-nos de ti. Enche-nos até que venhamos transbordar. Pai querido, sê conosco durante este dia e que a cada momento deste dia, a cada atitude, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada momento do nosso dia, venhamos nos lembrarmos de Ti, porque Tu, ó Deus Todo-Poderoso, tem feito maravilhas acontecer em nossas vidas. Derrama sobre nós sabedoria, discernimento, entendimento, para que venhamos obter o conhecimento da Tua palavra e o aprendizado necessário para pormos em prática em nossas próprias vidas e, através de nossas vidas, glorificar o Teu nome, sendo espelho e sal nesta terra. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. O semeador e você. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, diz: o semeador semeia a palavra. Hoje é dia 28 de novembro. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. A palavra-chave do nosso dia é receptividade. Frase do dia: meu coração é terra fértil para a palavra de Deus. Nosso versículo base está em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Vamos aprender mais? O contexto da passagem. Jesus usou a parábola do semeador para ilustrar como diferentes pessoas reagem à mesma mensagem de Deus. A beleza do versículo principal, lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, é que ele nos dá a chave de leitura. A semente é inequivocadamente a palavra de Deus. A diferença no resultado, fruto, não está na semente, que é perfeita, mas no tipo de solo onde ela cai, que representa o nosso coração e a nossa atitude. Então, as sementes que Deus tem lançado através destes devocionais, você já parou para pensar se estão caindo em solo fértil para que elas venham dar a 100 por 1, ou elas estão caindo em solo arenoso, solo onde que daqui a pouco não vai dar para que elas criem raízes, cresçam e se fortaleçam e se tornem árvores frutíferas para dar novos frutos. Sabe, essa parte de cuidar do solo é nossa.
de cuidar do nosso coração é nossa. Deus ajuda? Claro que sim. Como? Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele nos mostra onde que é que está de errado, o que é que está podre, o que é que está ruim, qual é o pecado, o que está desagradando a Ele, o que fazemos que está aborrecendo, entristecendo a Ele. Ele nos mostra. Mas como eu vou saber? Através do Espírito Santo. Se você vai fazer alguma coisa que Deus não quer que você faça, que aborrece a Ele, que entristece a Ele, Ele vai tocar em você e você vai se sentir como se você estivesse fazendo algo de errado. Mas quando você faz algo de bom, automaticamente você também é ministrado. Por quê? Porque Deus quer que você saiba que se você continuar naquele caminho, está agradando a Ele. Então, Ele derrama a paz de Deus sobre nós. Nós aprendemos isso aqui. Introdução. Deus não para de semear todos os dias. Agora, o Senhor já me inspirou para que estejamos fazendo 2 devocionais. Um que vai durar o dia todo, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. E o outro à noite. Amém? Por quê? Porque Deus quer semear. Porque Deus quer lançar as sementes. E eu realmente espero muito e peço ao Senhor para que todas essas sementes de aprendizados venham cair em solo fértil, solo bom e que dê a 100 por 1. Deus não para de semear. Todos os dias Ele lança sementes de esperança, verdade e vida em nossos caminhos, seja através da leitura bíblica, de um louvor, de um conselho amigo ou de uma pregação. A responsabilidade pela colheita recai sobre quem? Sobre nós. Na forma como preparamos e disponibilizamos o nosso coração para acolher essa semente que é a palavra. Não falei para vocês? Esta parte de cuidar é nossa. Deus nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos orienta, mas é nossa parte. Vamos explorar como garantir que a semente que recebemos hoje encontre um solo pronto para germinar. O solo pedregoso, coração superficial. Aquelas pessoas que têm um coração superficial, este solo tem pouca terra e muitas pedras. A semente até brota rapidamente, com entusiasmo inicial, mas não tem raiz profunda. Quando vêm as dificuldades, perseguições ou problemas, o sol quente, no caso, a planta seca e morre. Esse crente é aquele que aceita a palavra com alegria, mas desiste na primeira tempestade ou desafio, porque sua fé é rasa. Uma fé rasa. Aplicação: aprofunde suas raízes. O entusiasmo é bom, é sim, mas a consistência é vital. Vocês se lembram que há um tempo atrás eu comecei a falar com vocês que eu estava e estou a buscar a consistência, a persistência, a insistência
porque eu quero ser mais consistente, constante. Eu quero estar mais aos pés do Senhor. E é difícil? Por quê? Porque a gente tem que matar a carne, a gente tem que se dedicar mais, porque se a gente quer, a gente tem que ir à fonte buscar, não é? Quer beber água? Tá, então você vai, levanta o copo e vai lá. Se não for assim, como é que você vai beber água? A sede existe. Você tem que saciar a sua sede. E quem é que pode saciar a sua sede? Jesus. E para aprofundar, é preciso meditar na palavra, não apenas ouvi-la. Gaste tempo em oração e estudo, pedindo a Deus que lhe dê resiliência e profundidade para suportar as provas sem murchar na fé. Lembra que na maioria das minhas orações, já tem um tempo até que eu não incluo e vou voltar a incluir, eu sempre falo essas palavras porque está na Bíblia. Senhor, fala conosco, mas com profundidade, comprimento, altura, largura, e nos disponibiliza o discernimento adequado, necessário para cada palavra que nos é ministrada. O que é necessário que peçamos. Isso tem que partir de nós. Alguém pode orar por você? Pode. Mas tem coisas que tem que ser nós. Não. Vamos falar uma coisa bem clara, para que se entenda claramente. Alguém pode ir ao banheiro por você? Você pode pedir ajuda? Pode. Mas alguém pode fazer as suas necessidades fisiológicas por você? Não. Então, você é quem tem que ir procurar, gastar tempo, pedir, se aprofundar, buscar, porque em todo tempo o Senhor está a semear. O solo com espinhos, o coração sufocado. A semente cai no meio dos espinhos e cresce junto com eles. Os espinhos são as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e a cobiça por outras coisas. Competem pelos nutrientes e pela luz do sol, sufocando a planta até que ela se torne infrutífera. A pessoa ama a Deus, mas ama mais as coisas do mundo e acaba vivendo uma vida espiritual estéril, sem frutos visíveis. Esse daí me lembrou Balaão, né? Aplicação: faça uma limpeza. Talvez aquelas 2 varas e aquele pano de limpeza seja isso. Faça uma limpeza em seu jardim espiritual. Identifique quais são os espinhos que estão competindo com Deus pelo seu tempo e atenção. Pode ser o trabalho excessivo, o desejo por dinheiro ou até mesmo hobbies que se tornaram ídolos. Tem um louvor que eu tenho muito cantado, que ele é muito bonito e diz assim: destrói os ídolos que eu construí dentro de mim,
quebra os muros, me traz de volta pro jardim. E esse hino, ele é muito lindo. Muito lindo. Tem uma parte que diz: faz de novo um altar de adoração e exaltação que a ti, Senhor. Um altar de exaltação e adoração, de choro que exalte a ti, Senhor. É tão lindo este louvor. E nós temos que ter esta sensibilidade para pedir a Deus. Ah, mas eu não estou adorando a ninguém a não ser a Deus. Você tem certeza? Se não tiver, já pede a Deus para que te mostre. Porque eu não tinha certeza. Eu achava que estava tudo bem. Até que comecei a sentir incômodos estranhos e comecei a falar com Deus: Senhor, me mostra o que é. Me mostra o que é. Eu tive um sonho horroroso. Não foi um sonho, foi uma revelação, mas uma coisa horrorosa que eu não tenho coragem nem de contar pra ninguém. Mas foi horroroso, 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 horroroso demais. Eu falei: Jesus, misericórdia de mim. Eu passei uns 2 ou 3 dias pensando naquilo e falando: Espírito Santo, o que é isso? Fiquei triste. E comecei a orar. Comecei a falar: Senhor, retira o que não presta da minha vida. Não quero isso não, Jesus. Nós temos que pedir. Se está tudo bem, glória a Deus. Mesmo assim, peça para Deus te mostrar se você está no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se você estiver, peça para que Ele continue te mantendo ali e te capacitando, te direcionando, te fortalecendo o coração, aumentando sua fé e esperança. Ah, mas já estou no centro da boa vontade do Senhor. Amém! Mas é sua obrigação também pedir e preservar, cuidar. Em todo tempo o Senhor nos manda sermos vigilantes. Se já estamos, então continuemos e cuidemos. Se não estamos, vamos procurar estar, cuidar e ir, né? Pois é. Então, procure ir. Faça uma limpeza em seu jardim espiritual. Identifique quais são os espinhos que estão competindo com Deus pelo seu tempo e atenção. Priorize o reino de Deus acima de tudo e corte os espinhos que sufocam sua vida espiritual. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O solo bom é o que eu mais peço ao Senhor, para que eu tenha um solo bom e para que toda boa semente que aqui é lançada e ministrada através deste devocional venha cair em solo bom, solo fértil. O solo bom, coração receptivo e fértil. Finalmente, a semente que cai em boa terra brota, cresce, floresce e dá muito fruto. A 30, 60 e a 100 por 1. Eu peço logo que seja a 100 por 1. Este coração ouve a palavra
entende, acolhe a palavra e a coloca em prática com perseverança. É um coração humilde, maleável e focado em agradar a Deus, resultando em uma vida abundante e frutífera. É o que eu sempre peço ao Senhor aqui, para que tenhamos, Senhor, que o nosso coração venha a ser alinhado com o Teu, que venhamos ter um coração maleável, voltado para Ti. Aplicação: cultive a humildade e a obediência. A terra boa não é perfeita por natureza, mas é tratável. Nossa aplicação diária é a rendição, matando a carne. Render nosso orgulho, nossos planos e nossas vontades a Deus, permitindo que a Sua palavra nos transforme de dentro para fora e gere frutos de amor, paz e serviço. Oh, glória! Conclusão: a parábola é um espelho que reflete a condição do nosso coração. Deus é um semeador generoso. Ele escolhe somente as melhores sementes. Ele lança as melhores sementes. Ela já vem assim, ó, já prontinha. Sabe aquelas sementes que o agricultor, ele bomba ela com vitamina, bota lá minhocas, um solo bem fofinho, bem... Isso, as sementes, elas já vêm já tratada, purificada, limpa de qualquer fungo, de pestes e tudo mais. E quando é plantada ali, ela rapidamente cresce e dá um fruto bom. Vocês já viram aquelas sementes de abóboras, que não é todas, mas são algumas específicas? Um fazendeiro, eu me lembro bem, que comprou essa tal dessa semente que prometia ser semente de abóbora gigante. O outro comprou também. Só que frutificou, germinou a semente do outro vizinho, a dele não. E ele ficou: mas eu comprei igual. O que é que tem de diferente? O solo bem tratado, o solo bem cuidado, o solo. E o vizinho cuidou daquela semente de forma especial. Como? Ele não lançou somente lá e deixou. Não, ele foi regando na medida certa, a quantidade de água certa. Ele foi colocando os extratos de crescimento certo. Ele foi colocando, à medida que a abóbora crescia, ele botou um guarda-chuva para cuidar, para que não pegasse tanto sol. O sol adequado, ele deixava ela pegar, mas depois de um certo tempo, ele não deixava ela pegar tanto sol, para que não ressecasse a terra e ela não se sentisse agredida. Então, assim, a semente germinou numa abóbora gigantesca, mas é gigantesca mesmo. Gente, quando eu estou falando de abóbora gigantesca, é abóbora gigante, do tamanho de um homem. Ai, que horror! Isso não existe. Existe abóbora que pode ser carregada numa picape. Para vocês terem noção, ela é enorme. Enquanto a outra cresceu, mas não ficou tão grande quanto a do vizinho. Por quê? Porque o vizinho cuidou de forma diferente. O mesmo solo, sim, mas a forma de cuidado foi diferente. A mesma semente foi, mas a forma de cuidado foi diferente. Então, que eu e você tenhamos
tenhamos um solo bom em nosso coração, um solo fértil, e que venhamos dar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Porque a parábola é um espelho que reflete a condição do nosso coração. Deus é um semeador generoso, Ele escolhe as melhores. A semente é poderosa, sempre vai germinar. A única variável somos nós. Somos nós. Que a nossa oração de hoje seja um pedido sincero para que o Senhor prepare o nosso solo, nos transformando em terra boa, onde a sua palavra possa crescer, frutificar e abençoar o mundo ao nosso redor. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Pai, te agradecemos por continuares a semear a tua palavra em nossas vidas. Apesar de nossas falhas, perdoa-nos por vezes termos corações duros, superficiais ou sufocados pelas distrações do mundo. Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a arar o solo interior. Remove as pedras e espinhos que nos impedem de crescer. Queremos ser essa terra boa que ouve, entende e pratica a tua palavra, gerando frutos abundantes para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda toda sorte de bênçãos dos reinos celestiais sobre sua vida. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante todo o dia de nossas vidas, para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos conceda a rica oportunidade de mais tarde estarmos juntinhos novamente e aprendendo mais ainda, e o Senhor lançando sobre nós novas sementes. Amém? Para a glória de Deus.